Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo aqui no canal. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo a Tito e na meditação de hoje nós vamos meditar no versículo 15 do capítulo 1 de Tito. A leitura deste versículo diz assim: todas as coisas são puro para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Essa narrativa diz respeito aos líderes judaizantes que estão nas igrejas ali na região de Creta. Os preceitos judaicos tornaram-se intermináveis. Os líderes judaizantes criaram uma doutrina própria. Logo, eles discriminavam e rejeitavam a suficiência das Escrituras na salvação. Os líderes judaizantes, eles eram vegetarianos, porque pregavam que para sermos salvos deveríamos ter cuidado com as nossas alimentações e principalmente não comer carne, guardar o sábado. Também discriminava a questão de tomar o vinho, principalmente para a questão de tratamento. Também eles discriminavam a questão do casamento, a relação sexual dentro do matrimônio, entre muitas outras coisas. Então, os preceitos judaicos estavam cauterizando a mente das pessoas na região de Creta. Nós já vimos em outras preleções que por estes motivos e outros, Tito está nesta região para formar verdadeiros líderes que tenham como ponto nevrálgico a pregação cristocêntrica. Então, observe como o apóstolo Paulo disserta esta questão quando ele diz: todas as coisas são puras para os puros. Quem são os puros que Paulo se refere nessa narrativa? Paulo está se referindo aos verdadeiros cristãos que pela pregação bíblica entenderam que para o homem ser salvo, ele tem que crer em Jesus Cristo, como a própria Escritura diz. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo. Podemos observar também pelas narrativas que o próprio Senhor diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, os puros que se converteram em Jesus Cristo sabem: Jesus é a suficiência na salvação. Por que isto? Os líderes judaizantes diziam que para serem salvos, eles precisavam se abster de comer carne, de ter relacionamento matrimonial, porque eles ignoravam e rejeitavam o casamento, tinham que guardar a lei mosaica. Então Paulo diz que quem verdadeiramente conhece Jesus e a sua suficiência e os seus méritos na cruz do Calvário sabe: a salvação é única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Então esses são os puros. Nós precisamos, meu querido, fazer uma averiguação dos nossos contextos de crença. Será que verdadeiramente nós cremos que a nossa salvação ela está em Jesus Cristo? Porque parece que nós achamos que somos salvos porque nós lemos a Bíblia, nós somos salvos porque oramos, nós somos salvos porque vamos ao culto, talvez nós somos salvos porque damos esmola, nós somos salvos porque fazemos alguma coisa boa. E de repente, isto é que está mentorando a nossa crença. É por isso que muitas pessoas se decepcionam na igreja, porque às vezes a sua crença e a sua fé estão firmadas em alguma ação própria que é oriunda dela. Lembre-se de uma coisa: a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Então Paulo diz: todas as coisas são puras para os puros, ou seja, Jesus é a suficiência na salvação e ponto. Continuando, ele diz: todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Observe a expressão que ele usa: descrentes, eles são infiéis. Os líderes judaizantes, por pregar uma salvação onde se precisa aglutinar a lei mosaica,
Paulo diz que eles são infiéis. Meus nobres e queridos, tenhamos que ter muito critérios, porque de repente nós também estamos sendo infiéis por achar que a salvação se precisa guardar outros rudimentos para que ela seja suficiente. É importante nós vermos esta partícula, todavia, para os impuros e descrentes. Ou seja, os líderes judaizantes, eles eram infiéis com a palavra do Senhor, e podemos observar isso quando eles discriminavam o casamento, a relação sexual dentro do casamento, comer carne e outras questões, dizendo que quando você se abstrai destas coisas, é então que você será salvo. Isso é impureza. Não crer na suficiência das Escrituras. Não crer que a palavra de Deus é poderosa para perdoar. Logo então podemos observar que as Escrituras mesmo diz que todos aqueles que crer na palavra de Deus serão salvos. A palavra também diz que o Senhor veio para o que era o seu, mas o seu não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Os líderes judaizantes, eles eram incrédulos, eles eram descrentes, eles eram infiéis, mesmo estando nos cultos das igrejas, mesmo dizendo que creram em Jesus Cristo, mas eles discriminavam e rejeitavam a suficiência da salvação em Jesus. Para nós prosseguirmos aqui, Paulo diz, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tanto a mente deles como a consciência deles estão corrompidas. É isso que o pecado faz. O pecado, ele torna opaco o entendimento das Escrituras. O pecado cria hematomas no entendimento das pessoas, discriminando, dizendo que você não precisa fazer isto. Muitas vezes dizendo para você que você pode fazer o que você quiser. Nós já vimos isto. Os líderes judaizantes, eles pregavam legalismo. O que importa é que você esteja indo à igreja e algumas coisas semelhantes. Sabe, querido, é problemático quando a nossa mente está corrompida, quando o nosso entendimento está corrompido, porque aqui nós temos um filtro. Se a minha mente está corrompida, logo então o meu entendimento está corrompido, porque a mente, ela é o processo interpretativo. É através da parte cognitiva que eu tenho conhecimento dos fatos. Logo então, se a mente da pessoa está corrompida, ela vai julgar de maneira díspare a palavra de Deus. Então isso estava acontecendo com os líderes judaizantes. E é muito comum também nós vemos muitas preleções que fazem interpretações díspares. Já vi em uma ocasião pregadores dizendo que aquela confabulação que Jesus estava tendo com a mulher samaritana, quando Jesus Cristo diz que do teu interior fluirá um rio de água viva, se tu creres eu te darei água viva. Estavam falando de um esguiche. E você sabe que Jesus estava falando da salvação, não estava falando simplesmente de uma questão de relação sexual. Mas é problemático, porque muitas vezes nós ouvimos pregações que são totalmente distorcidas da palavra de Deus. Isso estava acontecendo na região de Creta, por isso as pessoas estavam vivendo uma balbúrdia, as pessoas estavam vivendo em contenda, as igrejas estavam se atrofiando. Queridos e amados, que nós possamos ser puros, ou seja, saber que a salvação não depende do homem, não depende das suas ações. A salvação pertence exclusivamente a Jesus. Então, se tu creres em Jesus como teu Salvador, você, eu e nós seremos salvos. Que Deus te abençoe. Até a próxima meditação.